Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Tudo bem com vocês? Não sei que hora você vai escutar essa mensagem. Se for bom, se for de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Bem, eu quero ler para você e com você o texto do Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 6, a partir do verso 16, que diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram num barco e começaram uma travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de remarem cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando do barco andando sobre as águas e ficaram atemorizados. Mas eles lhe disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Esse texto é o texto que narra mais uma tempestade que os discípulos estavam enfrentando, com uma diferença. Dessa vez, Jesus não estava no barco. Jesus tinha mandado eles, ou solicitado que eles fossem à frente dele. E ele havia parado para orar no monte. E lá daquele monte ele tinha uma visão panorâmica de tudo que estava acontecendo. Lembrando que eles estavam em Tiberíades e eles entraram no barco para voltar para casa, Cafarnaum. Cafarnaum funcionava como uma espécie de quartel-general de Jesus e de seus discípulos. Era onde eles voltavam para descansar, repensar a estratégia e se preparar para uma nova empreitada, para uma nova missão. Mas só que quando eles começaram a navegar, vinha-lhe a eles um vento contrário, de tal forma que eles remavam e não conseguiam sair do lugar, meio que patinando sem sair do lugar. Ao passo que Jesus, vendo lá do monte que eles não conseguiam progredir, navegar e chegar no objetivo deles, ele desceu do monte e foi andando sobre as águas. É a primeira vez e única na humanidade que um homem vai andar sobre as águas. E vendo Jesus andar sobre as águas, que não é uma coisa normal, comum, racional, eles ficaram atemorizados. Marcos, também registrando essa história, vão dizer que eles pensavam que Jesus fosse um fantasma. A maioria deles ali eram pescadores, né? Então tinha essa questão, né, mística com as figuras do mar, e nos seus barcos geralmente eles colocavam carrancas, né, para espantar fantasmas e mau espírito. Ao passo que Jesus se revela e diz: Sou eu, não tenham medo. Eu gosto muito dessa expressão em Jesus: não tenham medo. E essa palavra aparece muito nos evangelhos, né? Porque sempre quando a mensagem ou o mensageiro de Deus, um anjo, vem, ele fala: não tenha medo. Então, Deus vem para nos tranquilizar. E ele entra e eles conseguem chegar no destino, no local onde eles se propunham, em Cafarnaum, na praia. Eu penso que
esse texto é um teste, uma prova que Jesus dá aos discípulos que não tem como a gente navegar sem ele no barco. No outro episódio da tempestade, Jesus estava no barco. Nesse, Jesus não estava, apesar que Jesus estava do monte observando tudo, e quando ele viu que eles entenderam que eles não chegariam a lugar nenhum sem Jesus, Jesus foi para aquele barco e foi acudir. Então essa é uma lição para a gente, né? Nós não podemos fazer nada sem Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento, toda a nossa ideia, tudo aquilo que a gente tenta fazer para ver se Jesus está nesse projeto, nesse pensamento, nesse desejo. Com Jesus a gente pode tudo, mas sem Jesus fica difícil, para não dizer, quiçá, impossível. E a gente começa a patinar e não sair do lugar. E por não ter Jesus no barco, quando a gente vê Deus agindo de forma natural, a gente acha que é fantasma. Mas uma prova que a gente tem que estar bem perto de Jesus para que a gente possa discernir que Deus opera também no sobrenatural. Ele trabalha nas coisas naturais e simples, mas quando ele vem para nos salvar, ele faz até o sobrenatural. Ele anda sobre as águas, ele mexe e move o mundo e o universo. Que você entenda nesta manhã, nesta prova, neste teste que Jesus está fazendo com seus discípulos, que não dá para navegar nos mares revoltos da vida sem a presença dele no barco. Não tente fazer sozinho e, principalmente, não tente fazer sem Jesus de Nazaré. Submeta a ele os seus planos, as suas vontades e os seus desejos, porque só ele nos faz sair do lugar em que patinamos, muitas vezes na nossa soberba, na nossa autossuficiência. Bom dia para você e que Deus te abençoe.